Vamos agora com informações do Palmeiras. Se prepara para o clássico do final de semana, treino do Verdão. Depois do treino totalmente fechado e sem entrevista coletiva, na quarta-feira, a quinta foi dia de preparação parcialmente liberado. Tempo suficiente para observar a parte final da movimentação, com novidades na equipe titular, que estava de branco contra o time de coletes vermelhos. Nessa formação, que pode ser utilizada domingo contra o São Paulo, a escalação foi a seguinte: Fernando Praz, Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos, Bruno Henrique, Tietê e Moisés, Roger Guedes, Keno e Borja, a principal novidade no comando do ataque. Só que esse time ainda não está confirmado. Há outros tantos jogadores que também brigam para começar o clássico. Entre eles, William, Daverson, Thiago Santos e Guerra. Ou seja, haja mistério. E se você acha pouco, ainda tem mais. O Dudu segue a luta para se recuperar de uma lesão muscular. É pouco provável, mas essa é mais uma dúvida em meio a tantas incógnitas. Dudu é um jogador que é um jogador exemplar dentro do grupo. A gente sabe que é um jogador que, pode se chama ele de guerreiro, é um jogador que quer jogar, sempre quer ajudar o Palmeiras. Então o departamento médico quer fazer o mais rápido possível para ele voltar, mas a gente sabe o que vai acontecer daqui para domingo. Então o Cuca não deu o time ainda que vai jogar no lugar dele. Eu venho treinando ali na posição dele, mas daqui para frente o Cuca vai estar daqui para sábado, em cima do jogo, ele pode dar o time. Após o coletivo, Cuca reuniu a turma para mais uma conversa. A cena tem se repetido por aqui. O técnico sabe que uma vitória tem papel importante para a continuidade dele no cargo. E os atletas falam em jogar por ele. Tenho certeza que todo jogo a gente joga por ele. A gente sabe que ele é um cara de grupo, um cara que está todo dia conversando com a gente. Ele pega 2, 3 jogadores, conversa, pega 4, como você viu ali, ele pegou o grupo, conversou. Então, cada jogo a gente tenta dar o máximo possível, a coisa não vai acontecendo, mas eu sei que domingo a gente vai dar essa viravolta por cima e contra o São Paulo a gente vai sair com esses 3 pontos. Keno, atacante do Palmeiras, falando no microfone Fox Sports. Está aqui, Palmeiras e São Paulo. O jogo vai ser no Allianz Parque. E o Gustavo Ribeirão vai falar a respeito desse confronto no final de semana agora. É um confronto que, como eu falei há pouco, tem duas equipes muito pressionadas, né? O Palmeiras por um bom desempenho e uma taça no ano, né? O Palmeiras foi eliminado das principais competições até aqui. O Campeonato Brasileiro está bem complicado. Então, acho que essa questão da taça vai acabar ficando pro ano que vem. O que o torcedor quer é ver um time encaixado para, quem sabe, na próxima temporada levantar o troféu que mais deseja, que é da Libertadores. O Palmeiras precisa se encontrar. É um time muito abalado ainda. E tem como novidade o Borja, hein? É uma situação que é até curiosa. O Borja não vem tendo grandes oportunidades, mas vai ter agora contra o São Paulo. Tudo indica que o Cuca vai escalá-lo. O São Paulo é um time que também está pressionado, só que numa situação bem diferente. Corre sério risco de rebaixamento. Então precisa encontrar não só um bom futebol, mas também resultados para tentar logo se livrar dessa situação incômoda. Então vai ser um grande jogo. Pesa a favor do Palmeiras o fato de jogar em casa e também nunca ter perdido para o seu grande rival nessa nova casa que é o Allianz Parque. Então considero o Palmeiras favorito por jogar em casa, mas é um grande clássico e se o São Paulo acabar vencendo não vai ser nenhuma surpresa porque é um grande jogo de muita história. Vamos com informações do Verdão ao vivo aqui no Boa Tarde Fox. O Periquito está na tela, está no ar e ao lado dele o André Cavalcante, do outro lado. Aê. O Periquito chegou de moto aí? Não, porque tem uma moto embaixo dele. Vamos lá, boa tarde, André Cavalcante. Boa tarde, Nivaldo Prieto. Boa tarde mais uma vez para todo mundo ligado na programação dos canais Fox Sports. Sinal de que a gente está aqui ainda do lado de fora do CT do Palmeiras, o que é muito habitual na equipe alviverde, sobretudo sob o comando do técnico Cuca, que gosta muito de ter privacidade com seus jogadores, fecha treinos, tem dia que ele fecha o treino, inclusive sem entrevista coletiva, o que é muito raro nos grandes clubes paulistas. De tempos em tempos o Cuca, inclusive, leva a equipe para Atibaia para conseguir ficar com os jogadores mais tempo possível. Enfim, então, ao longo de toda essa semana, a preparação palmeirense foi assim, com treinos fechados, muito mistério, muito sigilo para o jogo de domingo contra o São Paulo. Do lado de lá, o Dorival Júnior também fechando as atividades.
inclusive com algumas polêmicas, se algum drone estaria sendo utilizado pelo Palmeiras para observar a movimentação do São Paulo, se o São Paulo estaria espionando os treinamentos do Palmeiras, isso porque a gente está aqui à frente da Avenida Marquês de São Vicente, uma avenida na zona oeste de São Paulo, e os dois times, vale a gente reforçar isso para quem não é de São Paulo, os dois times são vizinhos de muro, apenas um muro separa os dois centros de treinamentos, e fica sempre rolando essa brincadeira, às vezes uma cutucada, uma alfinetada. Vocês estão vendo aqui do meu lado a entrada principal do CT do Palmeirense, do outro lado do muro fica o CT do São Paulo, apenas um muro separando os dois CTs, algumas árvores, o muro é alto, enfim, rola sempre essa brincadeira, mas também com alguma dose de alfinetada, de ironia, até para esquentar o clima antes de um clássico choque rei. E como eu estava dizendo, o Cuca fecha muito os treinamentos, esconde o jogo para a imprensa, muda as equipes de um jogo para o outro, então é difícil, Prieto, Ribeirão, Helena, amigos do Boa Tarde Fox, a gente cravar uma escalação nesse momento, que eu imagino que a partir das 4h30, quando a gente vai ter o acesso liberado para a parte interna do CT, a movimentação do dia vai estar naquela reta final. Talvez a gente tenha a sorte, como a gente teve a oportunidade ontem, de pegar pelo menos um time principal, um treino coletivo, como a gente pôde mostrar para vocês aí na reportagem, com o Borja aparecendo ontem como a principal novidade no comando da equipe, que seria a titular. Mas, repito, a gente não tem acesso a toda a movimentação, a todo o treinamento, então possivelmente, antes de colocar o Borja no time titular, o Cuca possivelmente testou outro jogador, provavelmente o Daverson, enfim. Esse tipo de informação a gente não tem acesso porque tanto o Cuca quanto os jogadores são muito instruídos para não passarem os detalhes, para que a escalação só seja confirmada momentos antes da partida. O que a gente tem, se a gente for parar para pensar numa escalação dos 11 principais jogadores, que Fernando Praz seguramente é o goleiro, já que o Jailson continua machucado, está num processo delicado de recuperação de uma lesão no quadril. Fernando Praz no gol, Jean treinou entre os titulares ontem e ele tem a preferência do Cuca, mesmo com o Mike retornando de lesão. Então Jean deve ser o lateral direito, os dois zagueiros, Edu Dracena e Luan, e Michel Bastos na lateral esquerda. Essa linha defensiva praticamente definida. Aí começam as dúvidas, do meio para frente, principalmente muitas dúvidas na escalação palmeirense. Ontem ele treinou com o Tietê e também com o Bruno Henrique, os dois volantes à frente da defesa, mas esses dois não estão confirmados. O Moisés era o principal articulador, acho que o Moisés dá pra gente contar como jogador titular para esse jogo contra o São Paulo. E na frente o trio ofensivo, o Cuca sempre escala 3 jogadores, 2 abertos pelos lados e um mais centralizado. Nessa atividade de ontem, mais pela direita o Roger Guedes, mais pela esquerda o Keno, e na frente a principal referência naquele momento da atividade era o Borja. Mas desses 3, o Cuca gosta muito do Roger Guedes, o Keno deu entrevista coletiva ontem, então os dois têm mais chances de serem titulares. Agora, com relação ao Borja, uma grande incógnita, a tendência é que ele tenha assim uma oportunidade de ter uma sequência, que jogue esse jogo contra São Paulo, jogue mais algumas partidas, justamente para justificar todo o investimento palmeirense, para o Cuca dar mais chance para o colombiano atuar. A tendência é que o Borja jogue, mas não dá para cravar isso nesse momento, até porque o Daverson ontem estava acompanhando essa atividade com a mesma camisa branca dos titulares, o que dava uma pinta ali de que ele estava treinando antes e o Borja entrou no lugar dele. Enfim, um mistério danado aqui na preparação palmeirense para esse clássico contra o São Paulo. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, o Ribeirão vai falar evidentemente do jogo Palmeiras e São Paulo, mas antes eu quero abordar uma coisa com vocês. André, a Helena, eu sempre repito, a Helena com toda a experiência que ela tem de repórter também, de acompanhar centro de treinamento, essa coisa toda. A questão do drone, eu quero saber se essa questão do drone é uma coisa séria ou se é uma brincadeira. O Cuca, André, lá atrás mencionou essa questão do drone. Eu, inclusive, pedi para que o Jackson Pinheiro, o nosso amigo, fizesse uma reportagem especial a respeito dos edifícios que ficam próximos aos 2 centros de treinamento, né, do São Paulo e Academia do Palmeiras, para saber de onde tem imagem. Depois o Cuca veio ao ar e disse, olha, vocês não entraram nessa de drone, né? É força de expressão, eu estava brincando e tudo mais. Hoje o Dorival fala de drone.
Esta semana, que durante o programa, eu aqui não sei se eu fiz no ar ou fora do ar, mas mostrou até um drone. Treino do Flamengo, né? No Ninho do Urubu. Treino do Flamengo? Se eu não me engano, que foi tinha um drone acompanhando. Um drone, a gente até brincou, parecia uma mosquinha na imagem aqui, realmente. Mas era um drone que eu era um drone, era um drone. Não era um urubu. Hã? Não era um urubu. Não, era um drone. Era um drone. Era um drone, certeza, era um drone. Então eu quero saber o seguinte, André. Você vai para dentro aí da academia, do centro de São Paulo, vocês estão sempre atentos olhando para o gramado, mas olham para cima também. Tem drone ou não tem drone? A gente pode até brincar com isso, mas isso é informação também. Eu quero saber se tem ou não tem drone em cima desses centros. Pois é, Preto. Como esses treinamentos dos últimos dias têm sido fechados, a gente está aqui do lado de fora, por exemplo, e o treino está rolando lá dentro, Preto. Então, possivelmente, o que acontece nesse momento, e eu já presenciei no treino do Palmeiras em determinados momentos, eles utilizam o drone para sobrevoar o campo de treinamento, para gravar as imagens e depois exibir o comportamento, o posicionamento dos próprios jogadores do Palmeiras, não para espionar o treino que está acontecendo no CT vizinho. Eles utilizam isso para consumo próprio, para que os analistas de desempenho possam ver o desempenho dos jogadores na atividade, posicionamento tático. O Palmeiras se utiliza de drone. No Corinthians, por exemplo, existe uma grua que consegue gravar de um lugar muito alto. No São Paulo também já vi gente gravando no topo da arquibancada que tem ali perto do campo, de um dos campos do CT do São Paulo. O Palmeiras se utiliza assim constantemente de drone. Diga, Preto. Você disse que tem um drone que o Palmeiras trabalha, que sobe e grava o treino do Palmeiras. Você pode me assegurar que além das imagens do Palmeiras, uma das câmeras ou uma câmera do drone, de repente, não dá uma espiadinha do outro lado do muro? Eu não posso te assegurar de absolutamente nada, Preto. Não dou... Porque ele subindo, atingindo uma altura razoável, ele facilmente consegue registrar as imagens do lado de lá também. Então acho que por isso que rolou essa alfinetada do Dorival. Em algum momento da atividade por lá, ele deve ter visto algum drone sobrevoar, porque senão ele não lançaria isso do nada. Olha, eu vou falar que eu acompanhei o treino do São Paulo durante muito tempo e num determinado momento eles utilizavam muito dos drones, os próprios jogadores. Eu lembro do Allan Kardec, do Michel Bastos, eles utilizavam de forma particular. E sempre depois do treino a gente conseguia fazer imagens deles utilizando o drone, brincando, enfim. E eu não vejo mais isso. Eu não sei se foi por conta dessa polêmica, esses jogadores que eu mencionei não estão mais no elenco do São Paulo. Eu não sei o que aconteceu, mas era algo mais corriqueiro do que agora. Você pode me assegurar que esses jogadores, quando subiu o drone, mostrava só ele e o São Paulo e não espiava o outro lado? Não posso assegurar nada, estou com o André nessa. Eu acho que até você desconfiar só de quem é seu vizinho é uma bobagem, porque hoje qualquer um pode alugar, comprar um drone e utilizar sabendo do endereço do CT do Palmeiras, do CT do São Paulo, do CT do Corinthians. Não é exclusividade só de quem está ali ao lado. Um drone pode ser adquirido e pode sobrevoar várias regiões, onde você quiser. Então, não basta ser só vizinho. Tem que ter permissão. Exatamente. Exatamente. Bom, o negócio é o seguinte, vamos falar do jogo. Agora, essa questão que eu não entrei para brincar, porque é um negócio importante. Se você tem um treino fechado, o que eu posso garantir é que o Fox Sports não tem drone em cima de treinamento, para ver o treino fechado, que o repórter está aqui do lado de fora. O André está do lado de fora, não pode ver. Nós não botamos um drone lá, enfim, isso não tem. Fale do jogo, Palmeiras e São Paulo, a respeito das informações do Palmeiras que trouxe aqui o André. Eu acho que o Palmeiras pode sim experimentar mais uma vez o Borja, como o André trouxe agora há pouco. Ele ontem participou do treinamento. Há indícios de que ele foi titular nesse treinamento, pelo que o André acompanhou no finalzinho da atividade. Eu acho que é uma boa, até pelo retrospecto do Borja contra o São Paulo. No ano passado, ele foi o carrasco do São Paulo na Libertadores, ainda atuando pelo Atlético Nacional. Eu acho que o Borja já teve tempo suficiente para se adaptar ao ambiente, se adaptar à cidade e imaginar, entender como funciona o time com o Cuca. Então, eu acho que pode ser uma boa. É a hora da volta por cima desse jogador que custou caro, como o André disse, é para justificar também o investimento, mas acho que para utilizar a qualidade que esse jogador tem. Se ele não se movimentava tanto, ele já teve tempo suficiente para entender como o Cuca quer que ele se movimente. Então, acho que é uma boa. Para mim, ele é mais jogador do que o Daverson. Para mim, ele tem que ser experimentado mais uma vez. E eu acho que o Palmeiras vai manter o seu estilo de jogo, aquele cuca-ball, porco-ball, como
queiram dizer, que é aquele jogo de muita velocidade pelos lados, de muito cruzamento na área também, mas é um time que vai precisar dar uma resposta. Então, a questão emocional, eu acho que é o mais importante agora. O Palmeiras, se reequilibrando emocionalmente, pode ser aquele grande time que o torcedor espera. E o ponto de virada pode sim ser esse jogo contra o São Paulo. Do outro lado, deve ser um São Paulo bem cauteloso, em função desse estilo de jogo do Palmeiras. Então, é um time que deve se defender bastante e apostar no contra-ataque, diferentemente de outros jogos, em que o São Paulo tem mais a posse de bola. São Paulo você fala já. Tá bom, então vou deixar só no Palmeiras. Eu quero que você veja o treino do São Paulo. Ah, então tá. Você veja o treino de São Paulo aí com argumentos, sem drone, é Fox Sports. Então, André Cavalcante, vai começar vão começar aí comemorações, aniversário do Palmeiras, 103 anos e tudo mais. Daqui a pouco você vai lá para dentro. Você falou 4 horas, né? É isso? 4h30, a partir das 4h30 da tarde, costuma atrasar um pouquinho, 4h40, 4h35, 4h40, a gente mostra o finalzinho da atividade do Palmeiras ao vivo e teremos entrevista coletiva do lateral direito Jean, ele que tinha sido escalado para dar a primeira entrevista coletiva da semana, na terça-feira, mas o Cuca apareceu de surpresa na sala de imprensa, chamando a responsabilidade para ele, então o Jean não deu entrevista coletiva na terça-feira, mas assim o fará hoje, a gente vai mostrar ao vivo no Boa Tarde Fox. Perfeito! Já voltaremos então com o André Cavalcante ao vivo da Academia do Verdão. Teve essa inversão então entre as entrevistas coletivas, era para o Cuca falar hoje, não vai falar, mas o São Paulo, o protocolo foi mantido. O técnico falou nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior. Desculpa, deixa eu interromper. Vamos pedir pro pessoal falar do drone? Ah, você gostou da situação? Cadê aquela mensagem que fica embaixo aqui? Eu quero saber a opinião do pessoal. Essa, participe pelo Twitter, #BoaTardeFox. E antes tinha uma espionagem no Choque Rei? Tem ou não? Pessoal, então, de casa, você participe pela nossa hashtag Boa Tarde Fox, tá aí, ó. Espionagem no Choque Rei, você acredita nisso ou não? Participe pelo Twitter. Centro de treinamento, em qualquer centro. Você acredita que tem drone subindo para ver o ninho do urubu? Para ver o Newton Santos? Para ver a Toca da Raposa? Para ver a Cidade do Galo? Vocês acham que esses treinos hoje fecham? Porque o drone hoje é uma moda. Exatamente, até em seleções, né? Seleção, inclusive, que a gente sabe que é muito rígido, né? O acompanhamento da imprensa, só pode filmar os 15 primeiros minutos. Será que também tem espionagem pelo drone? Tem treino fechado, você tem o drone amador, pessoa que compra para brincar e tudo mais, você tem profissional. Qual que é um dos únicos times que faz todos os treinos abertos? O Corinthians. É verdade. Ninguém precisa de drone para espionar. Olha a posição em que está o Corinthians. Pra gente ver que esse tipo de espionagem pode não resolver nada, né? Não, e é o que o Carille... o que o André estava falando sobre o drone na academia de futebol. É isso, então, que auxilia nos treinos essa filmagem, esse tipo de imagem. Você vê, Helena, inclusive, presta atenção, o drone está posicionado estrategicamente. A imagem que foi mostrada aí é estratégica. Ela mostra exatamente de um lado para frente o campo, ou seja, é o trabalho de ataque do time e de defesa. Exatamente. Né? Então, esse aí é o trabalho feito pelo Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha de novo? Dá para mostrar de novo? Né? Pode mostrar aí, então, de novo. aí até o André mencionou que no São Paulo a câmera fica posicionada na arquibancada, no Corinthians tem o andaime aí, ó. Mais uma vez, um golaço de bicicleta. Não dá para ver daqui quem foi, mas dá para ver o posicionamento. Auxiliando, então, a equipe de desempenho, de análise de desempenho da equipe do Palmeiras. Felipe Gabriel fez aquele gol. Foi Felipe Gabriel? É. Então deve ter sido 2014. Por aí. Muito bem, então a gente vendo a imagem de cima do drone do Palmeiras e fica a pergunta, #BoaTardeFox, você acredita?